Meus irmãos amados, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre nossas vidas. Nós estamos chegando aqui nesse dia 16 de agosto de 2020 para mais um estudo aqui, nesse domingo pela manhã, tal como nós fazemos em nossas escolas dominicais, quando podemos estar reunidos em nosso templo. Nesse período em que ainda não podemos voltar para a igreja, continuamos aqui os nossos estudos através da rede social, pedindo a Deus, né, que na sua graça e bondade abrevie o tempo em que possamos voltar a congregar, para que o nome dele seja glorificado, também para a edificação das nossas vidas, pelo meio da comunhão e da participação também dos meios de graça, né, rogando a misericórdia de Deus, né? Clamando que Ele, na sua graça e bondade, venha abreviar os dias dessa terrível pandemia, irmãos, que temos vivido, que tem trazido para nós essas dificuldades, não podemos ir à igreja, mas que ah, ainda muito grave, talvez até mais grave do que isso, tantas vidas que foram ceifadas, né? Nós não nos alegramos nem mesmo com a morte do ímpio, e o nosso dever como cristãos é clamar a Deus a misericórdia, que Ele tire a sua mão pesada e que Ele console as famílias também enlutadas. Nós vamos fazer agora uma oração e vamos retomar os nossos estudos, né, sobre a oração. Né? Os irmãos sabem muito bem que nós temos aqui, nos últimos domingos, estudado esse livro aí do R6 Pro, que é A Oração Muda as Coisas. E hoje nós passaremos para o terceiro capítulo desse livro, que é o padrão da oração, e sempre com aquele nosso desejo em nosso coração de sermos despertados para uma vida de oração mais intensa com o nosso Deus. Então, vamos orar, meus amados irmãos, para começarmos o nosso estudo nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e glorificado para sempre seja o teu santo e excelso nome, porque tu és o Deus criador da terra, tu és o Deus sustentador da terra, e tu és o Deus soberano, Pai, sobre a terra, e nada que acontece, Senhor, está fora do teu poder, dos teus planos, da tua vontade. Tu és absolutamente soberano. Inclusive, ó Deus querido, a época que estamos vivendo, que é uma época de pandemia, sabemos, ó Pai, que está debaixo da tua determinação e dos teus propósitos, e que o teu nome, Senhor, seja exaltado, glorificado e santificado, inclusive nisso. A nós, ó Pai amado, como filhos teus, como tua igreja, cabe clamar misericórdia sobre nossas vidas e também sobre a vida daqueles que não creem em ti. Porque a tua palavra nos ensina que o Senhor não se alegra nem com a morte do ímpio, e nós, pelo contrário, ficamos tristes, ó Pai, com a morte de qualquer pessoa, quanto mais com a morte de centenas de milhares de pessoas, Senhor Deus, no mundo inteiro. Por isso, como filhos teus, estamos diante da tua presença para clamar a tua misericórdia e a tua salvação. Que o Senhor venha tirar a tua mão pesada de sobre a humanidade, Senhor. Que o Senhor venha nos livrar desse flagelo. Que o Senhor venha trazer a cura, Senhor Deus, nas tuas misericórdias, Senhor Deus amado. Que o Senhor console as famílias enlutadas, Senhor Deus querido. Que o Senhor socorra aqueles que estão hospitalizados, ó Deus. E que o Senhor manifeste a tua graça. Inclusive, ó Pai amado, sobre aqueles que podem estar perecendo de outras formas, talvez não diretamente pela doença, mas pelas consequências, Senhor, que a doença pode até ter trazido, inclusive como consequências econômicas para o sustento de seus lares e suas famílias. Sabemos que há muita miséria, Senhor, no mundo, há muita fome no mundo, há muita pobreza no mundo, agravada por essa situação, Senhor, de pandemia. Então, que o Senhor tenha misericórdia, Deus Todo-Poderoso. Enquanto a nós te louvamos porque o Senhor tem nos livrado, te louvamos porque o Senhor tem nos suprido conforme a tua graça. Pai amado, nós ansiamos o dia em que estaremos de volta no templo, Senhor, na casa consagrada ao Senhor, na casa de oração. Pedimos ao Senhor que abrevie, ó Pai, os dias do nosso retorno para o culto coletivo no templo, Senhor, para a comunhão, para a congregação dos santos, para a congregação da tua igreja.
para que possamos adorar o Teu nome em culto, para que possamos, ó Pai amado, ser fortalecidos pela presença e pela comunhão com os irmãos, para que a Sua palavra continue a ser pregada, Senhor, na Tua igreja. Que o Senhor Deus amado nos abençoe nessa manhã, no estudo que vamos fazer da Tua palavra sobre a oração. E que o Senhor desperte o nosso coração, Pai amado, para termos mais uma vida mais firme, mais intensa, de oração, de comunhão com o Senhor e de conversa com o Senhor, porque é do Senhor que nós recebemos todos os benefícios, Pai amado, para as nossas vidas. Que esse dia seja um dia abençoado para o Teu povo, que o Senhor abençoe cada família representada, que o Senhor abençoe cada lar, que nesse dia de descanso, no dia que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou para entrar no descanso, possamos, ó Pai amado, descansar também no Senhor, na Tua graça, na Tua salvação e no Teu sustento sobre nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus amados irmãos, nós vamos hoje aí para esse capítulo número 3 do livro do Sproul, né? Sobre o padrão de oração, ou padrão da oração. E hoje nós vamos de uma forma assim também mais maior, considerar junto com a explicação que o Sproul falar da oração do Pai Nosso, a explicação que o João Calvino também ele apresenta a respeito da oração do Pai Nosso. Então vamos hoje considerar, meus amados irmãos, tanto o Sproul nas suas explicações aí, que é o texto básico que nós tomamos, né? É o nosso referencial teórico básico para esses estudos sobre oração. Temos estudado o seu livro, mas hoje também muito com João Calvino, nas explicações que João Calvino faz das Institutas a respeito da oração do Pai Nosso. Vamos então começar aí com a leitura do texto, meus amados irmãos, base, que é o texto que está em Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus por sua santa e bendita palavra. Aí, como introdução, nós podemos dizer o seguinte, que Jesus realizou muitos milagres, conforme o João registra no Evangelho, no capítulo 21, verso 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem mesmo o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então, aí o apóstolo João, que testemunhou muitos milagres do Senhor Jesus, cura de enfermos, libertação de endemoniados, multiplicação de pão, e João registrou alguns desses milagres e presenciou muitos outros. E o apóstolo vai dizer que muitos, em uma maior quantidade, a quantidade de curas e milagres que Jesus realizou, na perspectiva de João, e aí talvez ele esteja sendo hiperbólico, não é? Esteja usando de uma hipérbole, ele vai dizer que o mundo todo não caberia da quantidade de livros para registrar todos os milagres que Jesus Cristo falou, né? Tamanho a extensão, a quantidade, o poder que o nosso Senhor Jesus manifestou realizando seus milagres. Mas uma coisa é interessante, irmãos, e Sproul destaca que os apóstolos nunca pediram para que Jesus ensinasse para eles como é que eles fariam, que eles poderiam também realizar milagres. Entretanto, eles pediram a Jesus que os ensinasse sobre a oração. Por exemplo, em Lucas capítulo 11, versículo 1, eles dizem: ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja, meus amados irmãos, que coisa interessante, não é? Os discípulos não queriam: olha, Jesus, me ensine a fazer um milagre, mas eles viam a vida intensa de oração que Jesus tinha. E eles olharam para Jesus e falaram: o Senhor nos ensine a orar
como convém orar. Nos ensine a orar como também João ensinou aos seus discípulos, né? Talvez uma compreensão, meus amados irmãos, de que a oração nos conduz à fonte de todo o poder, que é Deus. Então, a questão não é aprender como fazer um milagre, mas é aprender a conversar com Deus, de quem vem o poder para que os milagres sejam realizados. Eu posso pensar também o seguinte, irmãos, talvez nós não devamos pedir a Deus, assim, Senhor Deus, eu quero ter o poder, não é, para realizar os milagres, mas eu quero ter contato e oração com o Senhor que realiza os milagres. Às vezes, irmãos, nós não podemos realizar milagres. E, por natureza, os apóstolos não poderiam realizar milagres, mas eles entenderam que eles podem orar e eles podem falar com aquele que pode realizar os milagres. Isso aí já nos chama para a oração. Tem situação que eu não posso resolver, mas eu quero orar àquele que pode resolver. Por exemplo, nós estamos tratando, meus amados irmãos, de pandemia. E nós estamos vendo como o homem não consegue resolver os problemas da pandemia, não é? Apesar de estar lutando e estar se esforçando para encontrar, por exemplo, uma vacina. Então, se eu percebo, não é, que eu ainda não consegui encontrar a vacina, nós que cremos em Deus, vamos orar, Senhor Deus, o Senhor que pode todas as coisas, nos ajude a encontrar essa solução, porque nós de nós mesmos não temos essa solução. Nós não conseguimos resolver esse problema e nós então podemos orar a Deus para que Ele resolva o problema ou de uma forma sobrenatural, ou para que Ele nos ilumine a compreensão para encontrarmos a solução dos problemas. Nós oramos das duas formas, irmãos. Quando temos orado pela pandemia, temos pedido para que Deus tanto cure com poder milagroso, sobrenatural, faça parar a pandemia, como nós também temos orado pedindo a Deus que ilumine aí os cientistas para que encontrem uma cura. Mas o que fica claro aí para os discípulos é essa compreensão de que nós temos que falar com aquele que pode, porque nós não podemos. É a limitação humana, e isso aí é uma bênção quando nós compreendemos a nossa limitação humana e nós precisamos nos encontrar com Deus, clamando a Ele que pode todas as coisas, né? Então, seja o que for, irmãos, eu dei aqui um sinal, eu falei de uma pandemia, não é? Mas, por exemplo, o perdão dos nossos pecados, eu não posso perdoar o meu próprio pecado, mas Deus pode perdoar o meu pecado, não é? A salvação da minha alma, eu não gero salvação, mas Deus gera salvação. A vida eterna que eu quero entrar para viver com Deus, eu não tenho condição, mas Deus, na sua graça, me conduz. E também as questões da vida, irmãos. A necessidade de um emprego, a cura de uma enfermidade. O nosso Deus é poderoso para isso. E para isso, o canal que Ele nos deu é a oração, é falar com o Deus que pode. Nós não podemos, mas Deus nos pode. Nós podemos aprender isso com os discípulos de Cristo. Portanto, o Senhor Jesus, irmãos, Ele vai respondendo aos seus discípulos a esse pedido que eles fizeram. Senhor, ensina-nos a orar, não é? E o Senhor Jesus, então, vai trazer aquilo que é a oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, não é? O título que foi dado para a oração que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos, né? E essa oração do Pai Nosso, meus amados irmãos, ela tem sido compreendida como um padrão para as nossas orações. Tanto que o capítulo, não é, que nós estamos estudando é o padrão para a oração. Então, Cristo, quando ensina-nos a orar, apresentando para nós a oração do Pai Nosso, essa oração, então, ela será um modelo, essa oração será um padrão que nos ensina como orar, pelas coisas que nós devemos orar também, né? Pelas coisas que nós devemos orar. E aí João Calvino, falando sobre isso, ele diz o seguinte: temos nessa oração tudo quanto devemos e podemos pedir. Ela é a fórmula e regra que nos deu o nosso bom mestre Jesus Cristo, o qual o Pai nos deu como doutor, para que só a Ele ouçamos. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo,
é o nosso mestre, ou seja, é aquele que nos ensina. E ele nos ensinou a orar. E essa oração do Pai Nosso é ele nos ensinando a orar. Como Calvino diz, essa oração, ela nos ensina o que nós devemos e podemos pedir a Deus. Ela serve para nós, então, como um padrão. Contudo, com tudo isso, Calvino continua, não é nossa intenção, no entanto, sugerir que nos devamos atar a esta fórmula de oração de tal maneira que não seja lícito mudar uma só palavra. Então veja, essa oração foi dada para nós como um modelo, mas não quer dizer, irmãos, que nós não podemos mudar as palavras de oração, que nós não podemos aumentar as palavras de oração, né? Ou seja, a oração do Pai Nosso não é, digamos assim, a única oração que deve ser orada. Ela nos ensina como orar. E aí nós vamos estudá-la e para nós vermos como é que o Senhor nos ensina a orar nessa oração. Às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Alguns irmãos dizem na igreja, não é? Olha, eu não sei orar na igreja, eu não sei orar junto com outros irmãos. Talvez, irmão, seja até um sentimento bom nós falarmos assim, eu não sei orar, porque, veja, a oração é uma conversa, mas não é uma conversa que eu tenho com um amigo, com o meu filho, não. É uma conversa que eu tenho com Deus Todo-Poderoso. Então, talvez essa compreensão, nossa, será que eu sei falar as palavras certas para Deus? Não é? Talvez isso seja algo legítimo e talvez seja isso que realmente estivesse no coração dos discípulos. Senhor, nos ensine a orar porque é falar com Deus e nós temos temor de Deus. Nós queremos aprender a orar. E o Senhor Jesus vai ensinar com esse padrão que é a oração do Pai Nosso, irmãos. Ela serve para nós como uma referência. Mas quer dizer então que nós não podemos repetir a oração do Pai Nosso? Sim, nós podemos sim repetir a oração do Pai Nosso. Mas nós temos que ter cuidado para que a oração do Pai Nosso não sirva apenas como um amuleto. Ela deve ser falada como uma conversa com Deus vivo e pessoal. Porque há pessoas que gostam de abrir a Bíblia, alguns textos, deixar aberto como se fosse um patuá de proteção. Então, deixe a Bíblia aberta no Salmo 91, na sua estante, na sala de sua casa, e sua casa vai ser protegida. Ou então, imprima a oração do Pai Nosso e coloque a oração do Pai Nosso impressa na sua parede, e essa oração do Pai Nosso impressa na sua parede vai proteger a sua casa. Não, isso aí seria um uso místico, meus amados irmãos, que não tem a ver com o que Deus nos revela na sua palavra. A Bíblia, nem a oração do Pai Nosso, deve ser usada como isso, como uma coisa para proteção, mas ela deve ser uma conversa com Deus. Então, se eu oro as palavras do Pai Nosso, eu estou falando com Deus. Não é algo que vai estar preso na minha parede para me proteger. É uma conversa com Deus pessoal e ela serve como um padrão, meus amados irmãos, para Ele nos ensinar como devemos orar e pelo que nós devemos orar, né? Então ele vai começar a sua oração, meus amados irmãos, aí com esse termo. Nós vamos hoje, assim, se Deus nos permitir, ficar apenas na metade da oração do Pai Nosso, que são as primeiras 3 petições, que estão mais relacionadas àquilo que nós falamos para Deus e para a adoração de Deus, e as próximas, e depois as últimas petições mais relacionadas à nossa necessidade. E daí nós já vamos aprender, irmãos, como nós temos aprendido nesse livro do Sproul, né? Vimos, inclusive, na semana passada, por que orar? Primeiro, para glorificar a Deus e depois para clamar os benefícios dele. E nessa oração do Pai Nosso, você vai perceber isso, você vai perceber que os primeiros pedidos da oração são para glorificar o nome de Deus, e depois os últimos pedidos são oração em nosso benefício, em nosso sustento. O Senhor Jesus então começa dizendo o seguinte: Pai Nosso. O termo Pai quase nunca era usado para falar com Deus ou para dirigir-se a Ele em oração no Antigo Testamento. Ou seja, quando o Senhor Jesus começa a ensiná-los a orar falando Pai Nosso, isso foi uma coisa, irmãos, diferente.
Os judeus, eles não tinham esse sentimento, ainda que Deus no Antigo Testamento possa ter se declarado como o pai de Israel, mas não era comum entre os judeus orar a Deus chamando Deus de pai. Esse sentimento familiar não estava presente, esse sentimento de intimidade não estava presente. Vocês lembram que, na verdade, os judeus nem sequer pronunciavam o nome de Deus em voz alta. Eles compreendiam que há uma separação muito grande entre eles e Deus. Então, quando o Senhor Jesus começa orando e ensinando a orar, dizendo Pai Nosso, isso era uma mudança muito grande, isso era até mesmo, meus amados irmãos, uma revolução na forma como os judeus viam que poderiam se relacionar com Deus. Porque o Senhor está nos ensinando aí que nós podemos nos relacionar com Deus de uma forma mais próxima e de uma forma mais íntima, assim como nós falamos com o nosso Pai. No Novo Testamento, Jesus nos trouxe a um relacionamento íntimo com o Pai, destruindo a separação simbolizada pelo véu no templo. Jesus nos deu o incomparável privilégio de chamar Deus de Pai. Jesus Cristo, então, meus amados irmãos, por sua obra, ele nos aproxima agora, por meio dele, a Deus, e por meio dele nós somos agora chamados de filhos e podemos chamar ao nosso Deus de Pai. Quando o véu se rasga no templo, meus amados irmãos, o véu se rasgando no templo, depois que Cristo consumou a sua obra, era um símbolo de que agora, por meio de Cristo, nós temos acesso a Deus. A barreira de separação foi tirada e por meio de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, nós temos acesso a Deus, inclusive um acesso no qual nós vamos desfrutar o amor paternal. Nós somos filhos de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso aí, meus amados irmãos, é um grande privilégio, né? Se nós formos para o Evangelho, a primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 1, João nos diz o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Então o apóstolo João vai dizer o seguinte, vai falar para os irmãos, vejam que glória, que privilégio nós podermos ser chamados filhos de Deus. Veja que glória e que privilégio termos a Deus como nosso Pai. E veja, isso é uma graça, irmãos, que nós recebemos apenas em Jesus Cristo. Porque fora de Jesus Cristo seria uma usurpação, nas palavras aqui de Calvino, nós chamarmos a Deus de Pai. Porque conforme Calvino vai explicar, o único que é, em um sentido exato, filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o unigênito do Pai. Né? Ele é o unigênito do Pai. E nós só podemos agora ser também filhos de Deus por Jesus. É como está escrito, não é, no Evangelho de João, no capítulo 1, quando a palavra do Senhor nos ensina, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meus amados irmãos, por meio de Jesus, nós temos agora o poder de ser feito filho de Deus, a autoridade, a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. E isso é um privilégio incrível. É um amor incomensurável, como o apóstolo João diz. Nós agora podemos orar a Deus chamando Deus de Pai. Há um sentido, e veja só, aí nós começamos a ver a humanidade também sendo dividida e classificada. Você agora vai ter aqueles que vão ter um relacionamento paternal com Deus, aqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, eles não podem, biblicamente, conforme a revelação divina, chamar Deus de Pai. Veja só, há um sentido em que Deus é o Pai de todos os homens, mas apenas como criador e sustentador da vida, o progenitor por excelência da raça humana. Mas a Bíblia nada indica que um indivíduo pode se aproximar de Deus em um sentido familiar. Só se aproxima de Deus
em um sentido familiar, aqueles com quem Deus fez uma aliança. Né? Então, Deus é o criador de todos os homens, mas essa relação com todos os homens é uma relação de criador. Naturalmente, existe uma relação de criador e criatura. Deus é o criador e os homens são criatura. Mas relação familiar não é natural. A relação familiar, ela é estabelecida. E Deus estabelece uma relação familiar com aqueles que ele elegeu para ser seus filhos, com aqueles que ele elegeu para ser seu povo. No Antigo Testamento, ele estabeleceu uma relação familiar com Israel, quando ele se revela como Deus de Israel. E agora, em Jesus Cristo, ele estabelece uma relação familiar com todos aqueles que estão em Cristo, independente aí da nação. Ou seja, a ideia, irmãos, de que é uma grande aldeia global onde todos são filhos de Deus não é bíblica. Biblicamente, a relação familiar, meus amados irmãos, ela é por meio do Senhor Jesus. A única exceção é quando essa pessoa é adotada na família de Deus, por expressar a fé salvadora na expiação realizada por Cristo e submeter-se ao seu senhorio. Então, por natureza, por criação ordinária, todos são criatura. Agora, aquele que crê em Jesus como seu Salvador, ele agora entra numa relação de paternidade, conforme o versículo que está aí, que eu já citei. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja, aqueles que nasceram apenas da vontade da carne e do homem, aqueles que nasceram, não é, naturalmente, como todos nascem, o nosso nascimento natural nos faz compreender que somos criaturas de Deus, mas o nosso novo nascimento espiritual, por meio de Cristo, agora nos faz filhos de Deus. Então, se você está em Jesus, se você crê em Jesus como seu Salvador, você precisa compreender que você recebeu uma graça incrível, um amor enorme, onde você deve entender que o Deus do universo se faz teu Pai por meio de Jesus e por graça. Isso não é uma coisa concedida a todos os homens, só aqueles que estão em Cristo. Em João capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo vai falar de uma outra paternidade que pode existir entre os homens. Se há paternidade e irmandade universal em algum sentido, ela deve ser vista na conversa de Jesus com os fariseus em João 8. Os fariseus estavam reivindicando serem filhos de Abraão, descendência de Deus, por associação ancestral. Jesus os desafiou quanto a isso, dizendo, aí abre aspas para Jesus falando em João, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. O Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui que há uma possibilidade de a paternidade de Deus existir na terra, e Deus se fará pai daqueles que são seu filho por meio em Jesus, mas há também na terra uma paternidade do diabo. E Jesus olha para os fariseus, e esses fariseus alegavam o seguinte, por direito natural, ou por direito de ancestralidade, nós somos filhos de Deus espiritualmente, porque nós somos filhos na carne de Abraão. E Jesus vai cortá-los e vai dizer, Abraão nunca foi filho de Deus por causa da carne, Abraão foi filho de Deus por causa do chamado de Deus e da fé que ele teve no chamado de Deus. Os filhos de Abraão, carnais, nunca foram filhos de Deus por causa da carne, mas eles são filhos de Deus se eles têm a mesma fé que Abraão teve. E Jesus está dizendo agora aos fariseus, vocês jactam-se, orgulham-se e afirmam que são filhos de Deus porque são descendência ancestral de Abraão. Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Vocês não são filhos de Abraão, porque os da carne é que não são filhos de Abraão, mas o da fé que Abraão teve. E uma forma como Jesus vai demonstrar que eles não são filhos de Abraão e não são filhos de Deus, é porque eles não fizeram o que Abraão fez. Abraão primeiro creu nas promessas de Deus e viveu pela fé, e eles não.
Quais são os atos dele? Eles queriam matar Jesus. Então vejam, Abraão era filho de Deus, e ele demonstrou que era filho de Deus pelas obras que praticou, pela sua fé. Os fariseus dizem que são filhos de Deus, mas não praticam as obras nem de Abraão e nem de Deus. Os fariseus dizem que são filhos de Deus, mas praticam as obras do diabo, que é homicida. A Bíblia nos fala que o diabo veio não somente para roubar, matar e destruir. E os fariseus queriam matar Jesus. E Jesus diz: como vocês são filhos de Deus, se vocês querem me matar? Deus não é homicida. Quem é homicida é o diabo. Na verdade, vocês são filhos do diabo. Não adianta ser a descendência física de Abraão se vocês não creem como Abraão creu e não praticam as obras de Deus como Abraão praticou. Se vocês, mesmo sendo filhos de Abraão, são homicidas, vocês são, na verdade, filhos do diabo. Ou seja, meus amados irmãos, aqui é uma coisa importante dizer. Não basta dizer apenas que crê em Jesus como Salvador e é filho de Deus. Não basta estar frequentando a igreja. É preciso, para que você seja efetivamente, para que eu seja efetivamente o filho de Deus, praticarmos as obras que Deus pratica. Imitarmos como filhos o nosso Pai. Ok? Então, na verdade, a grande prova de que eu sou filho de Deus, ela não é nem uma profissão de fé sem obras, porque, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Então, a profissão de fé, eu declaro que eu tenho fé em Jesus como meu Salvador. Ser filho de Deus também não é participar de uma linhagem sagrada, como era a linhagem de Abraão. Ser filho de Deus, primeiro, é ter fé verdadeira no coração, como Abraão teve em Deus. É ter fé verdadeira em Jesus como seu Salvador. Segundo, é praticar as obras de fé que Abraão praticou de obediência a Deus. Nós somos filhos de Deus quando temos fé em Jesus como nosso Salvador e quando praticamos as obras de Deus na nossa vida. Né? Então, aqueles que não têm fé genuína e não praticam as obras da palavra, esses não são filhos de Deus. Então, devemos nos perguntar: eu tenho me dito filho de Deus, mas eu tenho praticado as obras de Deus? Eu tenho amado a Deus, eu tenho amado ao próximo, eu tenho perdoado as pessoas, eu tenho socorrido os necessitados, eu tenho feito as coisas que Deus falado a verdade. Isso aí, meus amados irmãos, né? É um destaque, não é? Eu posso chamar Deus de Pai na minha oração, mas para que isso seja verdadeiro, eu preciso estar em verdadeira comunhão, em fé em Jesus como meu Salvador e praticando as obras de Deus. Se eu pratico as obras de Deus, se eu tenho fé em Jesus como Salvador, eu tenho aí a liberdade e o privilégio de orar a Deus, chamando Deus de Pai. Se Ele é o meu Pai, eu tenho que fazer as obras que Ele faz, eu tenho que imitá-lo no mundo também, meus amados irmãos, ok? Se examinarmos o Novo Testamento, fazendo perguntas a respeito de quem são os filhos de Deus, a resposta é clara. Em Romanos 8, 14 a 17, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui, irmãos, fala dos privilégios que temos por sermos filhos de Deus, né? Primeiro, o privilégio de ter recebido o grande amor de Deus, pelo qual nós podemos ser chamados de filho. Depois, o privilégio de recebermos o seu Espírito Santo. Deus nos faz seus filhos pelo Espírito Santo, irmãos, que em nós habita. E pelo Espírito Santo nós somos adotados. A doutrina da adoção. E mais, agora como filhos, nós não apenas imitamos as obras que o nosso Pai faz, mas como filhos nós temos herança do Pai. Somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, nós herdamos todas as bênçãos de Deus, porque Ele se faz nosso Pai. Nós herdamos a salvação, nós herdamos a vida eterna, nós herdamos a comunhão com Deus.
E mais ainda, nós temos a promessa da glorificação eterna. Da mesma forma como o Filho de Deus sofreu na cruz e foi glorificado, agora que nós somos filhos de Deus também em Cristo, nós sofremos nesse mundo, mas temos a esperança da glorificação. Isso é uma bênção maravilhosa. Tudo isso está ligado pelo fato de que somos filhos de Deus. Então, a palavra agora nos ensina, crentes em Jesus, entendam, vocês são filhos de Deus, e por isso quando vocês falarem com Ele, vocês podem falar com Ele como um pai. Vocês podem ter aproximação dEle. Vocês podem ter intimidade com Deus, comunhão com Deus por meio de Jesus e chamar a Deus de Pai. Quando vocês forem orar, vocês não precisam ter medo daquele Deus terrível, mas vocês devem relacionar-se com Ele como um pai e falar com Ele como um pai. Não é? Paulo nos ensina que somente pelo Espírito Santo podemos chamar a Deus de nosso Pai. A palavra do Novo Testamento para essa transação é a adoção. Por causa do nosso relacionamento de adoção com Deus por meio de Cristo, nos tornamos co-herdeiros de Cristo, tanto de todas as bênçãos, do perdão do pecado, da vida eterna, da habitação do seu Espírito, da palavra de Deus, bênçãos do presente como bênçãos do futuro. A glorificação, o novo céu e nova terra, porque somos filhos de Deus. A palavra nosso significa que o direito de chamar Deus de Pai não é apenas meu, é um privilégio coletivo que pertence a todo o corpo de Cristo. Martinho Lutero disse certa vez que se pudesse apenas entender as primeiras duas palavras da oração do Pai Nosso, ele nunca mais seria o mesmo. Aí um destaque agora para a palavra nosso, porque é Pai Nosso. Cristo aí vai nos ensinar o seguinte: o direito de chamar Deus de Pai não é apenas meu. O direito de chamar Deus de Pai agora, irmãos, é um privilégio coletivo para todos que estiverem em Cristo. E aí já uma lição nos fariseus, não é? Olha, não são só os descendentes ancestrais do ancestral Abraão que pode chamar Deus de Pai. Vocês têm que entender agora que todo aquele que crê no Filho de Deus poderá ter uma relação de paternidade com Deus. Todo aquele que crê no Filho de Deus poderá chamar a Deus de Pai, não é? E isso é importante para nós, meus amados irmãos. Inclusive, deveria ser um desejo nosso poder aumentar, assim, através da evangelização, a quantidade dos filhos de Deus por meio da pregação. É importante saber, não é, que não somos só nós que somos filhos, não, inclusive não é só a nossa denominação, só a nossa igreja. Um dos indicativos de uma seita, ou seja, de que não é a igreja de Cristo, são aquelas chamadas igrejas que dizem só a nossa denominação é salva. Só aqui na nossa igreja você pode encontrar Deus. Só aqui é a salvação. Não, Deus não pertence a denominação nenhuma. Deus não pertence a mim. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus podem chamar a Deus de Pai. Inclusive aquelas pessoas que nós temos alguma divergência, irmão, seja doutrinária ou por algum motivo, divergências às vezes que deveriam cair, e todos nos submeter ao Pai e à palavra do Pai, mas Deus, então, não é só nosso. Também é importante destacar que sempre nos aproximamos de Deus, não estamos pensando apenas em nós mesmos, mas também pensamos em nosso próximo, não é? A nossa comunhão com Deus, quando nós oramos, nós não estamos orando assim como uma pessoa isolada, estamos orando como um filho que faz parte de uma grande família espiritual, que é a família de Deus, não é? E por isso as nossas intercessões também na oração, quando fazemos orações, intercedemos também pelos outros, pelas necessidades dos outros, porque é o nosso Pai, é o nosso Deus. Eu amo agora os meus irmãos. E aí Calvino ele vai fazer, meus amados irmãos, um destaque aqui, quando ele vai dizer que quando nós amamos ao nosso Pai, nós também devemos amar ao nosso irmão, né? Calvino comenta da seguinte forma: porque assim como todo aquele que deveras e de coração ama o pai de uma família, ama também a todos os que a integram. Da mesma maneira, nós, se amamos a nosso Pai Celestial e desejamos servi-lo, precisamos mostrar nosso afeto e amor
a seu povo, a sua família e as suas posses, que ele honrou e a quem chama plenitude de seu Filho unigênito. Isso aqui é importante, não é? Se nós temos a graça, meus amados irmãos, de poder orar a Deus, saber que Deus nos ama, saber que nós agora podemos amar a Deus como um pai, é preciso também compreender aí a necessidade que nós temos de amar os filhos de Deus, de amar a família de Deus, não é? De saber que Deus nos chamou para fazer parte de uma família e fazer parte de uma comunhão. E aí, meus amados irmãos, quanta coisa nós aprendemos só nessa primeira frase, só nesse Pai Nosso, né? É como Lutero comentou, se nós pudéssemos entender e praticar só essas duas primeiras palavras, nós já não seríamos mais os mesmos, né? Com certeza, a riqueza na oração que Jesus ensina. Ele é o Pai Nosso que estás no céu. Vejam bem. Na época em que Jesus falou essas palavras da oração do Pai Nosso, havia um debate sobre o local exato da presença de Deus. Na conversa entre Jesus e a mulher no poço, Jesus enfatizou que Deus é espírito e, como tal, não pode ser localizado em nenhum lugar específico, não é? Existia assim, meus amados irmãos, entre os judeus na época, aquela ideia, não é, de onde Deus habita, e a afirmação é: Deus habita no terceiro céu, ou Deus habita nos céus dos céus. Se vocês se lembrarem bem, quando o apóstolo Paulo dá testemunho daquela experiência que teve, ele foi arrebatado e foi levado até o terceiro céu, e ele viu lá no terceiro céu coisas maravilhosas, coisas inefáveis, porque a compreensão então do judeu é que Deus ele mora no terceiro céu, né? Que há esse primeiro céu que nós podemos ver, que é o firmamento, que há um segundo céu, que é o que você poderia entender como espaço, e que há um terceiro céu, que é o lugar onde Deus está, né? Onde Deus está. Contudo, meus amados irmãos, Deus é primeiro espírito, e Deus é um espírito infinito. E ele não pode ser contido em um lugar, ainda que esse lugar seja o céu. Quando o Senhor Jesus, então, ele teve aquele encontro com a mulher samaritana, ele disse: não é nem em Jerusalém, nem nesse monte que vocês vão adorar a Deus, mas vocês vão adorar a Deus em qualquer lugar, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, ali Jesus Cristo está falando o seguinte: Deus está em todos os lugares, porque Deus é onipresente. Sproul então continua: Deus é onipresente. Não há restrições finitas à sua presença divina. Mas Cristo falou de seu Pai como quem estava no céu. Então, ok. Então, primeiro nós devemos compreender isso aqui, que Deus é onipresente e não há nenhum local no universo, nenhum templo que foi construído por Salomão, nenhum próprio lugar chamado de céu que possa conter a divindade. Porque, primeiro, Deus é infinito, ele não pode ser circunscrito a nenhum tipo de espaço, porque ele é infinito. Além do mais, a Bíblia nos fala que ele é onipresente, ele está presente na terra, em todos os lugares, e ele a tudo enche. Então vem uma pergunta: já que Deus está em todos os lugares, já que Deus é onipresente, por que Cristo nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu? Cristo estava falando sobre a transcendência de Deus, visto que Deus não é parte do processo mundano, ele não é parte da natureza. Pai Nosso fala da proximidade com Deus, mas nos céus destaca a sua singularidade, sua separação. O ensino é este: quando oramos, temos de lembrar quem somos e a quem nós nos dirigimos. Então, na explicação de Sproul, por que nós falamos Pai Nosso que estás no céu? Na explicação dele, o que Jesus quer estabelecer aí é o seguinte: que há uma diferença onde nós estamos e onde Deus está, no sentido de quem nós somos e quem Deus é. Então, Deus é onipresente, não é? Ele está em todos os lugares, nós não.
Cristo fala, nosso Deus que está no céu. E com isso Cristo queria dizer o seguinte para os seus discípulos, olha, se por um lado nós podemos chamar Deus de Pai e ter uma intimidade com Deus, uma proximidade com Deus, então aí o Pai Nosso fala dessa proximidade. O nos céus nos fala então da separação. Deus é nosso Pai, mas entenda uma coisa, nós somos criaturas e Deus é o Criador. Nós somos finitos e Deus é infinito. Deus é aquele que está no céu. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Eu terminei passando. Ok. Deus é aquele que está no céu. Então nós devemos ter isso em mente quando nós nos dirigimos a Deus. Então, na explicação de Sproul, Cristo está falando aí uma separação. É importantíssimo isso, irmãos. Na compreensão que temos de Deus. Deus não é igual à sua criatura. Deus, pelo contrário, ele é o Criador. Existe uma teologia, que é uma teologia chamada de teologia relacional, que aproxima Deus da sua criatura, como, por exemplo, essa teologia, ela vai dizer que Deus não conhece tudo que vai acontecer no universo. Que Deus não conhece, por exemplo, as reações humanas. Então, dessa forma, ele aproxima Deus ao ser humano, quando isso é um engano terrível. Deus é onisciente e onipresente e nós não somos. Deus é o Criador, nós somos criatura. Outra coisa que é preciso tomar cuidado é com as religiões, irmãos, místicas. Aquela religião que quer dizer o seguinte, Deus está na natureza, é um tipo de panteísmo. Ou então Deus está dentro do meu coração, Deus está dentro de mim, basta eu olhar para dentro do meu coração e eu vou achar Deus dentro do meu coração. Ou seja, eu vou então entrar em comunhão com Deus por meio de uma meditação introspectiva, porque Deus está dentro do meu coração, praticamente Deus sou eu. E isso liga a Deus à sua criatura, isso liga a Deus à natureza. Quando Cristo fala, Pai que estás no céu, Cristo está falando, lembrem-se sempre que vocês não são Deus, que vocês não conhecem Deus porque tem Deus dentro de você. Vocês conhecem Deus porque Deus do alto se revelou a você, por meio da minha chegada e da salvação que eu trouxe de Deus para cá. Então, esse nos céus, meus amados irmãos, faz a gente compreender, não é, a distância. Deus é o Criador, nós somos criaturas. Deus é infinito, nós somos limitados. Deus é o outro. Então, quando eu falo com Deus, eu tenho que ter em mente aí essa separação, meus amados irmãos, e nunca achar que Deus é a natureza, ou que Deus sou eu, ou que Deus está dentro de mim. Para falar com Deus, eu tenho que olhar para dentro do meu coração. Não. Para falar com Deus, eu olho para Jesus, que é o nosso mediador, para eu poder falar com Deus, que é um Deus vivo, pessoal, e que é o Criador de todas as coisas, e que eu conheço Ele porque Ele se revelou a mim por meio de Jesus, por meio de Sua palavra, e não porque eu encontrei Ele dentro do meu coração. Então o termo nos céus aí, meus amados irmãos, revela aí esta realidade, não é? Isso aí é importante para nós compreendermos que o nome de Deus precisa ser sempre santificado. Deus é aquele que está nos céus, nós somos da terra. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Ele é infinito, nós somos finitos. Ele é santo, nós somos impuros. A distinção sagrada de Deus é um fato que os filhos de Arão esqueceram. Mas a esqueceram somente uma vez, como vemos em Levítico 10, de 1 a 3, onde diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Quando nós temos aí essa primeira petição, santificado seja o teu nome, que está diretamente ligado ao Pai.
Santificado seja o nome de Deus, então, meus amados irmãos. O Senhor Jesus está nos dizendo o seguinte: olha, a nossa relação com Deus é uma relação de adoração. A nossa relação com Deus é uma relação de obediência. Deus é diferente de nós. Nós não podemos falar com Deus de qualquer jeito. Nós não podemos fazer a coisa de Deus de qualquer jeito, como eu quero, ou como se eu estivesse fazendo uma coisa comum ou uma coisa para os outros homens. Então, uma questão, meus amados irmãos, é a possibilidade de chamar Deus de Pai e ter intimidade e comunhão com Ele. Mas eu não devo confundir as coisas. Eu não devo ir além disso. Eu tenho essa intimidade, mas é uma intimidade restrita pela obediência. E aí, meus amados irmãos, eu não vou agora falar com Deus de qualquer jeito, ou fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, só porque eu tenho intimidade com Deus. Se eu tenho intimidade com Ele, eu tenho que fazer as coisas dele da forma que Ele determinou que eu faça. Porque Ele só aceitará ser adorado, ou Ele só aceitará a minha oração, se for conforme Ele quer, conforme a vontade dEle. E aí tem o exemplo dos filhos de Arão que levaram um fogo estranho. Eles foram fazer um ritual que Deus não mandou que eles fizessem, que Deus não permitiu que eles fizessem. Eles foram fazer uma adoração de uma forma como Deus não ordenou. Eles queriam colocar incenso, oferecer incenso ao Senhor. Deus não tinha ordenado a eles a fazerem aquilo. O que aconteceu? Veio fogo da parte de Deus e os matou. Por quê? Porque eles queriam adorar a Deus da forma que eles achavam correta. Eles acharam que eles tinham a liberdade para fazer coisas que Deus não ordenou ser feita. E eles estavam enganados. E Deus disse: eu mostraria a minha santidade naqueles que se chegam a mim. Ou seja, se você vai se achegar a Deus como filho, vá se achegar a Deus em temor e em obediência, porque Deus quer ser santificado. E da mesma forma que Deus quer ser adorado como Ele que é santo, Ele espera que nós também sejamos santos na sua adoração. E ser santo significa fazer as coisas da forma que Deus quer que seja feita. É preocupante, irmãos, quando as pessoas hoje falam com Deus de uma forma completamente assim, informal, né? Chamando Deus, às vezes, até de você, como se Deus fosse um outro, né, iguais a nós, e muitas vezes de uma forma completamente irreverente, falando com Deus, ou então, quando as pessoas vão fazer culto conforme elas imaginam, né, não conforme Deus ordenou na sua palavra, e começa a colocar dentro do culto coisas que Deus não pediu que colocasse, manifestações que Deus não permitiu, porque eles acham que é uma forma melhor de adorar a Deus. Então vamos incluir algumas coisas aqui no culto, não é? Vamos incluir apresentações teatrais, apresentações de dança, apresentações coreográficas, porque é melhor. Não é? Vamos todos fazer culto a Deus, agora todo mundo aqui dançando durante o culto, vamos pular num pé só, vamos embolar no chão dando risada, porque isso é culto a Deus, porque nós temos liberdade. As pessoas dizem, nós temos intimidade com Deus para adorar, nós temos liberdade para adorar, então vamos fazer como nós queremos. Eu tenho intimidade com Deus na oração, então eu posso chamar Deus de você, enquanto eu estou fazendo a barba, de qualquer jeito. Cuidado. Não esqueça, Deus está no céu. Ele é diferente. Não esqueça, Deus quer ser santificado. No Antigo Testamento, o propósito declarado para a eleição dos israelitas, sua religião, leis alimentares e cerimoniais era estabelecê-los como uma nação santa, separada das culturas da antiguidade. Isso tinha em vista a honra deles mesmos? Não. Tinha em vista a honra de Deus, conforme Ezequiel 36, 22. Assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Né? Ou seja, a santificado seja o nome de Deus, indica isso. Devemos respeitar o nome de Deus, adorá-lo em obediência à sua palavra, entender que não devemos tratar Deus como um outro igual a nós. Entender, meus amados irmãos, que nós precisamos ser obedientes à vontade dele e reverentes. E também entender que Deus quer que eu seja santo. Então, conforme o que Sproul traz aí,
quando Deus fez uma aliança com Israel, quando Deus transformou Israel seu povo, quando Deus transformou Israel seus filhos, o objetivo é que a santidade deles na terra revelasse a santidade de Deus para os outros povos e para as outras nações. Assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações por onde foste. Ou seja, Israel, ao invés de ter uma vida de santidade, de obediência a Deus, e fazer assim com que as outras nações também adorassem esse Deus, pelo contrário, Israel profanou o nome de Deus em obediência, em carnalidade, em mundanismo, em incredulidade, em murmurações. Israel chegou até mesmo a se tornar idólatra, fazendo outros deuses. E Deus agora vai trazer punição sobre Israel. Isso aí, meus amados irmãos, é uma chamada de atenção para nós. Né? Deus Santo, Ele quer primeiro que nós tenhamos uma relação com Ele como Pai, mas nunca esqueçamos que Ele é Deus. Santificado seja o teu nome também ensina que nós santificamos o nome de Deus com o nosso comportamento de reverência em relação a Ele, mas nós também santificamos o nome de Deus quando nós somos santos no mundo. Quando as nossas obras no mundo santificam o nome de Deus, eu santifico o nome de Deus não apenas com fé e palavras, mas as minhas obras santificam o nome de Deus e glorificam. A palavra do Senhor então vai nos ensinar: quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então essa oração está nos ensinando, irmãos, que eu não posso orar a Deus de qualquer jeito, chamando Deus de você, sem compreender a separação. E eu não posso orar a Deus e dizer: santificado seja o teu nome. Ou então nas minhas orações dizer: Senhor, como o Senhor é santo, como o Senhor é glorioso, como nós fazemos, se eu não estou na terra santificando o nome de Deus. Né? Hoje uma assustadora falta de temor a Deus prevalece em nosso mundo. Certa vez Martinho Lutero comentou que as pessoas que viviam ao seu redor falavam com Deus como se fosse um aprendiz de sapateiro. Contudo, a principal prioridade que Jesus estabeleceu é que o nome de Deus seja santificado, honrado e exaltado. Quando Jesus então começa a nos ensinar a oração, a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Eu vou encerrar por aqui, meus amados irmãos, nosso tempo está avançado. Nós aprendemos até aqui o seguinte: primeiro, como os discípulos, ensina-nos a orar. Por que orar, irmãos? Porque quando eu oro, eu falo com Deus que pode fazer os milagres, por exemplo. Eles não disseram: Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a falar com Deus que pode fazer o milagre. Nós não podemos fazer o milagre, mas Deus pode fazer o milagre. Então, nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós oramos, né, para glorificar o nome de Deus e depois para pedir os milagres de Deus para a nossa vida. Nós falamos com Deus que pode fazer os milagres. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós oramos a Ele como filhos que fomos feitos em Cristo. Nós podemos orar, nós podemos falar com Deus, porque Jesus Cristo, por sua obra, nos fez filhos dele. Então nós temos comunhão e intimidade com o Pai. E isso é uma revelação de grande amor. Irmãos, poder orar é uma graça infinita e nós muitas vezes não praticamos a oração, essa graça infinita que vem da parte de Deus. Quando nós podemos orar até pelas coisas que são impossíveis, pelos milagres. E é tempo, irmãos, de orarmos pedindo a Deus que faça um milagre em relação a essa pandemia terrível. Nós orarmos ao Senhor que pode fazer milagres, que tem poder para fazer o milagre. E como Pai, clamarmos a Ele misericórdia sobre o mundo inteiro. E Deus pode fazer milagres, irmãos, não só na pandemia, mas Deus pode fazer também milagre transformando a minha vida, o meu coração, o meu caráter. Deus pode fazer um milagre na salvação do meu filho. Deus pode fazer um milagre na restauração do meu casamento. Deus pode fazer um milagre de curar aquela pessoa que está enferma e que eu oro por ela. Não é? Ele é poderoso para isso. E Ele estabelece que quer que nós oremos
para que coloquemos diante dele essas nossas necessidades, levando a ele toda a nossa súplica, né? E nós podemos achegar a ele porque ele é nosso Pai. No entanto, nós não devemos esquecer, meus amados irmãos, que ele é um Pai que está no céu. Ele continua sendo Deus. Então precisamos, ainda que temos a intimidade, manter a reverência. Muitas pessoas hoje estão chamando Deus de você. Nesse sentido, eu quero dizer o seguinte, não é? Como se Deus fosse um igual a nós. E usando termos que geralmente são humanos para falar com Deus, não. Lembramos que Deus é o Criador, soberano do universo. Depois, que quando formos orar, devemos ter um desejo, primeiro em nosso coração, de adoração e de santificar o nome de Deus. Nós santificamos o nome de Deus na terra, irmãos, quando nós fazemos a vontade dele, somos obedientes à palavra que ele falou. Como é que eu posso santificar o nome de Deus? Quando eu faço culto a Deus unicamente por meio de Jesus Cristo, quando o meu culto é sempre teocêntrico, Deus é o centro, então eu ofereço a Deus uma adoração conforme ele prescreveu, para não sermos fulminados como foram os filhos de Arão. Então cuidado com as novas formas de adorar a Deus hoje, de cultuar a Deus, de fazer oração. Devemos orar como Jesus nos ensinou na palavra, o Senhor é santo. Compreendendo assim que santificamos também o nome de Deus, irmãos, com a vida de santidade. Fazendo as obras que Deus fez. E aí santificamos a Deus fazendo as obras que Deus fez. Porque se somos filhos, fazemos as obras do Pai. As obras do Pai são obediência, como Jesus Cristo cumpriu obediência à palavra do Pai. Amor para com todas as pessoas. Perdão àqueles que pecam contra nós. Ajudar quem precisa de pão, de água. Ajudar a quem está aflito, orar por aqueles que estão aflitos, isso é fazer as obras de Deus. E na terra, então, nós somos chamados a santificar o nome do nosso Pai, né? Então, que Deus nos abençoe por aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que tenhamos esse desejo em nosso coração, irmãos, de santificar o nome de Deus com as nossas vidas. E que na oração tenhamos prazer em adorar a Deus na oração, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua santidade, o seu poder. Cristo colocou isso como prioridade. Precisamos ter prazer, quando formos orar, de santificar o nome do nosso Deus. Que o nosso Deus amado nos abençoe. E eu quero deixar para vocês aqui, meus amados irmãos, em forma de oração, essa oração do Pai Nosso. Com ela nós vamos finalizar o nosso estudo nessa manhã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre. Amém.